Por eras, a Bíblia tem sido lida, mas nem todos os seus segredos foram desvelados. Há uma verdade incômoda, escondida nas entrelinhas, uma trindade sombria de entidades que a própria Igreja tentou apagar da memória. Houve um tempo em que até os mais sábios, como Salomão, construíram altares para o horror que devorava crianças, o deus Moloque. O que faria um rei, abençoado com tamanha sabedoria, se curvar a uma prática tão depravada? As Escrituras revelam um povo que, dentro do templo sagrado, verteu lágrimas por Tamuz, um deus profano, e mulheres que, em ritos de prostituição sagrada, adoravam Baal. Pessoas que conheciam a verdade de Yahvé gritavam em defesa da Rainha dos Céus, renegando profecias. Mas o mais perturbador de tudo, o Vale de Inom, um lugar onde pais, não muito diferentes de nós, ofereceram seus próprios filhos em sacrifício. Isso não é uma fábula distante, é um registro de uma escuridão que se infiltrou na fé. O que realmente aconteceu nesses altares antigos? E por que a Igreja escondeu essa história macabra? Prepare-se para desenterrar os vestígios da trindade sombria que a história oficial preferiu calar e entender como essas forças ainda ecoam em nossos dias. Amados, você já se perguntou quem eram esses deuses que a Bíblia chama de falsos? Não apenas os nomes, percebe? Moloque, Baal, Camus, mas as entidades por trás deles. Eram meras estátuas sem vida ou algo muito mais perigoso? A Bíblia não fala deles de forma casual. Não eram mitos inofensivos, eram poderes que seduziram reis, devoraram crianças e arrastaram nações inteiras para as trevas. Levítico adverte, veja bem, não darás os seus filhos a Moloque. Mas o povo, eles fizeram, repetidamente. Por quê? Que força poderia levar seus seguidores a derramar sangue inocente diante do fogo e da pedra? E se esses deuses fossem apenas ídolos, por que seus nomes continuam a surgir de Gênesis a Apocalipse como maldições que se recusam a morrer? Os primeiros crentes temiam até mesmo pronunciá-los em voz alta. Alguns pergaminhos insinuam suas origens, outros enterraram a verdade em enigmas. Mas hoje nós vamos abrir o que foi selado, porque por trás de cada deus falso há uma história de rebelião, de sedução e de guerra no reino invisível. E nossa jornada começa lá, no Vale de Inom, onde o fogo um dia gritou os nomes de deuses que ninguém ousava adorar, mas que de alguma forma eram adorados. O horror de Moloque, um deus que seduzia com fogo e sacrifício. Chamavam-no de Tofete, o lugar da queima, aninhado no Vale de Inom, logo após as muralhas ao sul de Jerusalém. As Escrituras não se refrêm ao descrever o que acontecia ali. Em Levítico 18:21, a ordem é clara e absoluta. Não darás nenhum dos seus filhos para oferecê-los a Moloque. No entanto, o povo o fez, repetidamente. Na época de Jeremias, tornara-se uma praga na alma da nação. Eles construíram os altos de Baal no vale do filho de Rinom, lamenta o profeta, para oferecer seus filhos e suas filhas a Moloque, embora eu não lhes tivesse ordenado, nem me tivesse vindo à mente. Pense nisso, por um instante. Deus mesmo diz, não me veio à mente. Que tipo de horror faz o Criador falar dessa maneira? Quem era esse Moloque, a quem até mesmo Israel, o povo da aliança, se renderia em seu altar? Era apenas uma estátua de bronze, com as mãos estendidas para receber os inocentes? Ou era algo muito pior, algo invisível por trás das chamas, algo que sussurrava nas mentes de reis e sacerdotes? Arqueólogos desenterraram antigos tofetes cartagineses, repletos de urnas contendo os restos carbonizados de crianças. Inscrições em pedra descrevem ofertas a Baal Ramon, um deus fenício que estudiosos associam a Moloque. E é aqui que o silêncio se torna deliberado.
Em Israel, os rituais foram excluídos da memória oficial. Os nomes mal eram pronunciados. Os ritos de Moloque não são detalhados na lei, apenas condenados. A tinta, ela não descreve o que aconteceu, ela recua. Por quê? Porque nomear o ritual é admitir que ele aconteceu. E por gerações, os escribas viraram o rosto do fogo. Você foi criado com as histórias de Abraão e Isaque, de Davi e Golias. Mas quantas vezes lhe foi contado que parte do povo de Deus fazia fila para queimar seus filhos vivos? Que espírito tinha tal poder que os pais entregavam seus bebês, não em um momento de loucura, mas em rituais orquestrados, completos com tambores, cânticos e vestes sacerdotais? Comentários antigos como Rashi e Maimonides preservaram ecos desses rituais, colocando uma criança nos braços de metal do ídolo, aquecendo a estátua até que ela brilhasse e batendo tambores para abafar os gritos. Isso não era idolatria abstrata, era uma aliança de sangue, era um sacrifício, não a pedra, mas a um poder que prometia algo em retorno: chuva, fertilidade, vitória na guerra, proteção geracional. E assim, devemos fazer a pergunta proibida: Moloque era apenas um nome? Ou era um trono? O Salmo 106 insinua algo mais profundo. Eles sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Ele diz: e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Demônios. O véu se levanta ligeiramente. A palavra usada aqui é Shedim, seres espirituais, Elohim sombrios. E agora, a linha entre Deus e demônio se embaça. Poderia ser que Moloque nunca foi inanimado? Que por trás da estátua de bronze espreitava um poder real, mais antigo que Babilônia, faminto por sangue e adoração? Fomos ensinados que Israel caiu na idolatria por compromisso político. Mas e se fosse mais profundo do que isso? E se o fogo que eles acenderam em Rinom fosse uma invocação, um pacto, uma transação espiritual com um ser real? O silêncio na escritura não é ausência, é supressão. O nome de Moloque aparece apenas algumas vezes. No entanto, sua sombra se estende por séculos. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, ergueu um altar a ele. Pense nisso. O mesmo rei que construiu o templo também abriu uma porta para esse horror. Como isso aconteceu? Foi a influência de suas esposas estrangeiras? Ou foi uma sedução mais profunda? Uma promessa sussurrada de que Moloque protegeria a dinastia, garantiria a força da linhagem? Em 2 Reis 23, Josias o derruba. O rei menino que se levantou em retidão profana Tofete para que ninguém mais fizesse seu filho ou filha passar pelo fogo a Moloque. O lugar foi profanado, seus altares quebrados. Mas, até então, quantos já haviam queimado? E o que fazemos com essa história? É uma relíquia de um mundo caído ou um aviso ecoando em nossos dias? Olhe ao redor. Que deuses exigem nossos filhos agora? Não com fogo, é verdade, mas com telas, ideologias, sistemas que devoram a inocência de maneiras mais silenciosas. Os tronos permanecem, apenas os templos mudaram. Nós não cantamos, nós rolamos, não queimamos, nós nos entretemos. Mas o sacrifício continua. E o espírito por trás dele ainda pede o mesmo preço: devoção, silêncio, sangue. Você pode sentir agora a forma na escuridão, o velho nome esperando para ser novamente pronunciado. Nós nunca fomos feitos para olhar de volta para o vale de Rinom. Mas aqui estamos, e aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. E se as pessoas não queimaram seus filhos porque foram enganadas, mas porque acreditavam que Moloque era real? E se a promessa de poder superava o custo? E se isso é verdade? Se Moloque era mais do que um mito? Então, quem estava por trás daquele altar? Quem recebia a fumaça e o sangue? Poderia ser que por trás de todo Deus falso existe um inimigo real, antigo, multifacetado,
sempre faminto. A Bíblia nunca nos dá a origem de Moloque. Seu início está escondido nos cantos manchados de fumaça da história, onde a tinta se esvai e as bordas do pergaminho se enrolam. Mas em Apocalipse ouvimos o eco, uma besta, um dragão, um poder que engana as nações. Começamos a nos perguntar se os deuses eram máscaras, se os ídolos eram apenas a fachada, se algo mais sombrio se ajoelhava por trás das cortinas do poder. Moloque é apenas o primeiro nome, perceba. Outros esperam atrás dele, mais altos, mais grandiosos, mais sedutores. Mas este era o custo de entrada, um Deus que pedia crianças, um trono construído sobre a inocência. E isso por si só nos diz que ele nunca esteve vazio. Ele foi alimentado. Mas Moloque era um. Baal e Aserá, os governantes da tempestade e da fertilidade, trovoavam na tempestade. Eles diziam: Baal cavalgava a tempestade. Que, quando o trovão rachava e a chuva caía sobre a terra ressecada, não era o clima, mas um Deus que caminhava pelos céus. Sua voz no trovão, sua lança no relâmpago, sua bênção na chuva. E Aserá, a deusa-mãe, estava ao seu lado. Seus postes de madeira plantados em bosques sagrados, sua imagem esculpida em santuários domésticos. Juntos, eles eram adorados como a força vital da fertilidade e do poder. Mas, e se isso fosse mais do que adoração mal direcionada? E se os profetas de Yahweh não estivessem apenas confrontando a superstição, mas algo muito mais antigo e poderoso? 1 Reis 18 não se lê como um mito. Ele se lê como um desafio lançado através da eternidade. Elias, sozinho no Monte Carmelo, enfrenta 450 profetas de Baal. Os termos são claros. O Deus que responde com fogo é o verdadeiro Deus. Os sacerdotes cantam, se cortam, clamam por horas. Nada. Então, Elias reconstrói o altar do Senhor, o encharca com água, chama uma vez e o fogo cai do céu. É um momento que nos é ensinado como triunfo. Mas já nos perguntamos por que esse confronto era necessário? Como a adoração a Baal se tornou tão dominante a ponto de governar os altos de Israel, saturar sua corte real e capturar o coração de seu povo? Esta não era uma fé importada. Baal tinha raízes profundas no solo de Canaã. Textos ugaríticos, recuperados de Hashamha, revelam Baal como o deus da tempestade, o cavaleiro nas nuvens, lutando contra Yam, o mar, e Mot, o submundo. Ele dominava a fertilidade, a chuva e a realeza. Aserá, sua consorte ou mãe, dependendo do mito, era chamada de Senhora do Mar, a Rainha do Céu. Esses não eram nomes vazios. Eram arquétipos codificados em séculos de crença, gravados em tábuas de pedra, sussurrados por gerações que viam em Baal não apenas um deus, mas o próprio ritmo da sobrevivência. Quando Israel entrou na terra, eles não encontraram apenas inimigos, eles encontraram deuses. E esses deuses não desapareceram com a conquista. Eles persistiram, eles seduziram. Salomão, em toda a sua sabedoria, teria construído altos para Astartá, a deusa dos Sidônios. Ele não apenas a tolerou, ele a honrou. E isso levanta a questão: se o rei mais sábio de Israel se curvou a Aserá, que domínio ela tinha? Poderia ser que não eram apenas ídolos de madeira e pedra, mas condutos para inteligências invisíveis, poderes mascarados como natureza, como fertilidade, como bênção. E se sim, que guerra Elias estava realmente travando? 2 Reis 23 registra como o rei Josias derrubou os postes ídolos de Aserá do próprio templo. Pense nisso, veja bem. Espaço sagrado profanado pela imagem de uma falsa deusa. E ainda assim, o povo chorou quando ela foi removida. Por quê? Porque Baal e Aserá ofereciam o que Yahweh não prometia: bênçãos previsíveis, rituais de fertilidade.
ídolos tangíveis, deuses que podiam ser manipulados. Eles eram sedutores precisamente porque davam a ilusão de controle. A adoração de Baal envolvia prostituição sagrada, ritos estáticos e até sacrifício de crianças. Em algumas variantes, borrava a linha entre religião e desejo, entre o divino e o sensual. É de admirar que o povo a preferisse. Mas o fogo de Elias não foi apenas um sinal, foi uma purificação, expondo Baal como silencioso, como ausente. E, no entanto, se ele fosse nada, por que os profetas o temiam? Por que os reis erguiam altares em seu nome? Poderia o fogo no Monte Carmelo ter sido mais do que simbólico? Foi um ataque direto contra uma entidade que uma vez se disfarçou de divina? Os textos ugaríticos falam da descida de Baal ao submundo e de seu retorno, uma falsa morte e ressurreição, ecos da verdadeira história distorcidos antes da encarnação. Poderia Baal ter sido uma zombeteira sombra do Cristo que viria? E Azerá, a rainha do céu? Por que seu título ressurge em Jeremias séculos depois, ainda venerada por aqueles que desafiaram Yahweh? Algumas inscrições até mesmo fazem referência a Yahweh e sua Azerá, sugerindo que para muitos ela não era uma rival de Deus, mas sua consorte, uma feminina divina, escondida à plena vista. Isso é especulativo, eu sei, extraído de inscrições e fragmentos arqueológicos, não da escritura, mas revela quão profundamente sua adoração arraigou, quão perto da ortodoxia ela se infiltrou. E é aqui que o silêncio se torna deliberado. Esses deuses não eram invasores estrangeiros, eles já estavam na terra, já nos corações. Os escribas podem ter apagado seu mito do cânon, mas os altares contam outra história. Os bosques, os altos, as figurinhas enterradas debaixo das casas, eles sussurram o que o texto omite. Nunca fomos feitos para cavar tão fundo, mas aqui estamos. Se Baal e Azerá fossem meros símbolos culturais, então o fogo de Elias foi teatro. Mas se eles eram mais, se eles eram reais, Elohim sombrios, seres espirituais rebeldes, então o fogo foi julgamento. E Elias não estava atuando, ele estava confrontando um trono rival. Então devemos perguntar, o que isso significa para nós agora? Porque Baal ainda caminha na tempestade, Azerá ainda chama das árvores. Não como ídolos, mas como sistemas, ideologias, seduções. Os deuses falsos não dormem, eles evoluem. E nós ainda estamos em Carmelo, esperando o fogo cair. Mas a tempestade ainda não terminou. Além do vento e da chama, outros deuses aguardam. Deuses de guerra, gravados na memória de reinos e reis. Eles não vieram como filósofos ou poetas. Eles vieram armados com lanças de ponta de ferro e estandartes manchados de sangue erguidos em nome de seus deuses. Deuses da guerra e infiltração, os altares ocultos em nossas vidas. Antes que a poeira da batalha pudesse assentar, antes que os gritos dos feridos silenciassem, um sacrifício já havia sido preparado. Um menino, o príncipe herdeiro de Moabe. Amarrado em linho, olhos arregalados de confusão, levado até a muralha da cidade por seu próprio pai, o rei. E ali, sob o sol escaldante, o rei levantou a criança e cravou a lâmina. A Bíblia nos diz, em 2 Reis 3:27, então ele tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre a muralha. O rei de Moabe não estava louco. Ele era devotado. O deus Quemos havia exigido sangue, e sangue foi dado. Mas aqui está a questão mais profunda. Por que um governante sacrificaria seu próprio herdeiro, a menos que acreditasse que Quemos fosse real, poderoso e estivesse observando? E por que a Escritura não o ridiculariza como um tolo, mas em vez disso registra que veio grande ira contra Israel, e eles se retiraram? Quem era Quemos, para que até mesmo os exércitos de Israel temessem as consequências? Voltemos um pouco. No mundo antigo, a guerra nunca foi apenas política.
era teologia. Cada batalha era um confronto entre deuses e cada exército um templo ambulante. Quemos, deus de Moabe, não era uma metáfora. Ele era um patrono divino da guerra, da vingança e do sangue. Seu nome aparece na estela de Mesa, uma inscrição em pedra moabita do século IX a.C., ostentando sua ira contra Israel e seu poder de conceder vitória. Mesa, o rei moabita, orgulhosamente escreveu: Quemos expulsou Israel diante de mim. Esses deuses não estavam distantes. Acreditava-se que eles cavalgavam para a batalha, falavam em presságios, exigiam tributo. E Quemos não estava sozinho. Através das planícies da Filístia, em templos de pedra que ecoavam com tambores e gritos sacrificiais, outro deus estava entronizado. Dagon, o deus peixe dos filisteus, guardião do grão e da guerra, estava como rival de Yahweh muito antes da queda de Golias. Em 1 Samuel 5, somos apresentados a um momento de puro confronto teológico. Depois que os filisteus capturaram a Arca da Aliança, eles a colocaram no templo de Dagon em Asdod, triunfalmente colocando a arca sob o imponente ídolo de Dagon. Mas o que aconteceu a seguir não era esperado. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon havia caído com o rosto no chão, diante da arca. Eles a levantaram. Na manhã seguinte, ela caiu novamente, desta vez quebrada, mãos e cabeça decepadas no limiar. O texto não zomba de Dagon como ficção. Ele registra sua derrota como se importasse, como se sua presença fosse real, mas impotente diante de Yahweh. Então, o que devemos fazer com isso? Esses deuses eram simplesmente madeira e pedra? Ou eram habitados por algo mais sombrio, mais antigo? A Escritura nos dá dicas, se ousarmos olhar. Em Deuteronômio 32:17, Moisés adverte que Israel sacrificou a demônios, não a deuses que não conheciam. A palavra hebraica aqui é shedim, entidades espirituais, possivelmente caídas. Poderia ser que por trás de Quemos, por trás de Dagon, por trás das estátuas lascadas e dos altares encharcados de sangue, havia seres antigos, espíritos rebeldes disfarçados de deuses. E se sim, por que a Bíblia não fala mais claramente? Talvez porque esses deuses não eram mitos para o leitor antigo. Eles eram ameaças. E reconhecê-los muito diretamente arriscaria dar-lhes glória. Então os profetas falavam em código, em ridículo, em referências veladas. Mas o povo sabia. E quando os reis iam à guerra, eles traziam não apenas espadas, mas incenso, orações e vidas humanas para oferecer. Imagine agora, os israelitas ouvindo os tambores de guerra de Moabe, não apenas temendo as lanças, mas o Deus que cavalgava com eles. A arca de Yahweh levada para a batalha, não apenas para o moral, mas como um verdadeiro trono, uma presença divina. Neste mundo, o campo de batalha era um templo, e cada espada desembainhada era uma liturgia. Mas que tipo de fé leva um homem a queimar seu próprio filho? Era medo? Era uma intimidade sombria com algo que ele podia sentir, mas não nomear? Ou era amor distorcido e envenenado por engano demoníaco? É aqui que devemos nos demorar, amados, porque os sacrifícios não eram símbolos. Os ossos de crianças foram encontrados em antigos altos. A estela de Mesa não foi escrita por escribas de mitos, mas por governantes de carne e osso que sangraram por Quemos. E o nome de Dagon sobreviveu por séculos, invocado na guerra, lembrado em sussurros. Não eram superstições remotas, eram imediatas, corporificadas, letais. E quando Israel começou a adotar seus costumes, não foi por curiosidade, mas por compromisso, para ganhar o favor de reis, para imitar a força das nações. Eles levantaram altares aos mesmos deuses que uma vez exigiam sua destruição. E ainda hoje somos tentados por deuses de conquista, não Quemos, não Dagon, mas poder, controle, domínio. Os deuses da guerra nunca partiram, eles apenas mudaram de nome. E aqui é onde a conspiração se aprofunda.
Em templos enterrados sob camadas de poeira na Mesopotâmia, encontramos registros de rituais invocando Quemos como mais do que uma divindade local. Alguns textos sugerem que ele foi parte de um panteão maior, um filho de El, um rival de Baal. Essa estrutura espelha os motivos do conselho divino da antiga religião cananeia e levanta a questão: esses deuses faziam parte de uma hierarquia divina fragmentada, agora voltada contra o Altíssimo? E se sim, o que dizer do Salmo 82, onde Deus julga os deuses dizendo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, mas morrerão como homens? Poderiam Quemos e Dagon estarem entre os julgados? Seres caídos, mascarados de deuses. Cortados, mas ainda não destruídos. Não podemos dizer com certeza, eu sei, mas a Escritura deixa a porta entreaberta. E por trás dela, algo se agita, algo faminto. E, no entanto, há esperança. Nas ruínas de Asdod, nenhum templo permanece. Em Moabe, os altares são pó. O Deus que exigiu a vida de um príncipe não pôde impedir o retorno de Israel. O Deus que zombou da arca não pôde impedir que a sua própria cabeça caísse. E o Deus vivo, Yahweh, Senhor dos exércitos, ainda fala. Ele não exige a morte do seu filho, ele dá o seu próprio. E isso muda tudo. Mas nossa jornada não terminou. Pois se Quemos e Dagon eram deuses da guerra, os próximos que encontramos não governavam apenas nações. Eles governavam impérios. E seu poder não era encontrado apenas em espadas, mas em histórias, mitos e pergaminhos roubados. Babilônia não chegou apenas com espadas, chegou com deuses. Deuses nascidos em liteias douradas, erguidos acima das multidões, envoltos em incenso, esculpidos nas paredes dos palácios e sussurrados em todas as línguas dos conquistados. Isaías os zombava abertamente. Bel se curva, Nebo se inclina. E então, para o povo de Judá, essas não eram estátuas impotentes. Eram conquistadores, eram deuses que moviam impérios. Começamos em Isaías 46, onde Yahweh confronta essas divindades pelo nome. Bel, mais conhecido como Marduk, o deus supremo da Babilônia, e Nabu, ou Nabo, seu filho profético, o escriba divino. Eles eram carregados por animais, diz o profeta, não andando como o Deus vivo. E então, seus nomes eram bordados nos selos reais de Babilônia, invocados na guerra, louvados em cânticos. Para os babilônios, eram os arquitetos da civilização. Mas para Israel, tornaram-se uma questão inquietante. Por que Deus permitiria que seu povo caísse sobre a bandeira desses deuses? Poderia ser que isso não fosse mera conquista, mas uma provação espiritual? Considere a visão de Ezequiel. No capítulo 8, ele é levado em espírito ao próprio templo. Lá, escondidas em seu pátio interno, mulheres choram, não por Yahweh, não por Jerusalém, mas por Tamuz. Um deus da vegetação e da morte sazonal, um amante que morre e retorna a cada ano no mito babilônico. A imagem é arrepiante. Não eram ritos vazios, eram lágrimas, luto, anseio, dados a um deus estrangeiro dentro do santuário do Deus vivo. O que os levaria a isso? Por que a tristeza seria depositada aos pés de um mito? Alguns estudiosos acreditam que a adoração a Tamuz oferecia uma espécie de catarse emocional, uma sedução espiritual que Babilônia havia aperfeiçoado. Mistério, sensualidade, uma teologia de ciclos que explicava o sofrimento através da tragédia divina. Era poesia entrelaçada com veneno. E através desse luto sedutor, os deuses da Babilônia entraram na alma de Israel. Mas um resistiu. Daniel, um nobre hebreu transformado em profeta da corte, foi treinado na língua e literatura dos caldeus. Ele viveu entre os astrólogos, os magos, os sacerdotes de Bel. E então nunca se curvou. Quando Babilônia alimentava seus videntes com carne da mesa do rei, Daniel recusou. Quando Nabucodonosor construiu uma estátua, os amigos de Daniel permaneceram firmes. E quando os sonhos obscureciam o céu e nenhum sábio podia explicá-los, Daniel sozinho se apresentou diante do trono.
não em nome de Bel ou Nebo, mas pela sabedoria de Yahvé. A guerra não era apenas política, era teológica, era pessoal. Você precisa ver isso. O livro de Daniel não é apenas uma história de sobrevivência. É um confronto espiritual entre panteões rivais, os filhos exilados de Yahvé, carregando seu nome para o ventre de deuses que se chamavam imortais. E, no entanto, esses deuses, com todo o seu poder, com todos os seus templos e sacerdotes, foram zombados pelos profetas. Isaías não os temia. Ele os desmascarou, carregados em bestas de metal, impotentes para se mover. No entanto, se eram realmente vazios, por que seus nomes ecoavam impérios? Por que os reis da Babilônia subiram e caíram sobre os olhos de Bel? É aqui que a história se aprofunda. No livro apócrifo de Bel e o Dragão, não canônico, mas revelador dos medos e suspeitas que persistiam, vemos uma história de engano. Sacerdotes de Bel enganam o povo, entrando sorrateiramente à noite, comendo as ofertas deixadas para o Deus, fazendo parecer que ele as consumiu. Daniel os expõe, e o Deus é destruído. É sátira, sim, mas também é um aviso. Mesmo que o Deus esteja morto, seus sistemas permanecem vivos. E talvez a parte mais arrepiante seja esta: esses deuses não eram meras lendas da Babilônia. Seus nomes não desapareceram com o império. A própria Babilônia torna-se um cifrão, um símbolo profético. Em Apocalipse, ela ressurge não como uma cidade, mas como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, embriagada com o sangue dos santos. É possível que os deuses da Babilônia tenham evoluído? Que seus tronos foram herdados por novos poderes, novos nomes, novos sistemas? Você e eu fomos ensinados a ver a idolatria como primitiva, como ignorância antiga. Mas o perigo real nunca foram as estátuas. Era a cosmovisão que elas carregavam, o espírito que invocavam, a fome de domínio, mistério, poder e império. E você tem que se perguntar: quem escreve nossas histórias agora? Quem carimba nossos decretos e nomeia nossos reis? Olhe para os selos nas antigas tábuas. Olhe para os símbolos das instituições modernas. É realmente tão diferente? Bel pode ter se curvado, como disse Isaías, mas algo estava por trás dele. Algo que ainda sussurra, algo que ainda tem fome. Os profetas viram, Daniel suportou. Ainda o sentimos nos sistemas em que confiamos. E o que entrou a seguir não foi império, mas infiltração. Eles vieram silenciosamente no início, não com exércitos ou profetas, mas com nomes. Nomes tão estranhos, tão estrangeiros que mal se demoram na língua. Sucote-Benote, Nergal, Ázima, Adrameleque e Anameleque, gravados em argila. Gravados no exílio. Esses não eram deuses que Israel havia crescido temendo? Eram as importações contrabandeadas através dos destroços da derrota. Depois que o reino do norte foi disperso, 2 Reis 17 nos dá um vislumbre arrepiante do que se seguiu. A Assíria, tendo conquistado Samaria, repovoou a terra com pessoas de nações distantes, e com elas vieram seus deuses. É-nos dito quase de passagem que cada nação fez seus próprios deuses e os colocou nos santuários construídos pelos samaritanos. Mas isso não é uma nota de rodapé. É uma invasão silenciosa. Cada nome nessa lista é uma porta, uma assinatura de algo mais profundo. Nergal, o deus mesopotâmico da peste e do submundo, era adorado em Cute. Sua imagem era frequentemente um guerreiro com cabeça de leão, empunhando cura e destruição. Adrameleque e Anameleque eram deuses de Sepharvaim, que, segundo o texto, recebiam holocaustos de crianças. Se Moloque era um devorador, esses deuses eram ecos, ramos da mesma árvore monstruosa. Sucote-Benote, cujo nome pode significar tendas de filhas, continua sendo um mistério. Mas alguns estudiosos sugerem que ela era uma deusa da fertilidade.
Mascarada em dialeto local, Ácima, provavelmente uma divindade caprina ou serpente, carregava conotações de caos e desordem. E o que torna isso aterrorizante não é apenas que eram adorados, é onde eram adorados. Nas próprias cidades uma vez dedicadas a Yahvé, os santuários não haviam sido derrubados. Eles simplesmente haviam trocado de inquilinos. Imagine caminhar por uma vila em ruínas na Samaria, vendo um antigo altar ao Deus de Israel e ouvindo uma mãe sussurrar orações a Nergal. Isso não é conquista, isso é corrupção. Esses deuses não vieram com força, percebe? Eles se infiltraram como substitutos, como vizinhos, e o povo, disperso, exilado, confuso, os aceitou. Isso levanta a questão: esses deuses menores eram meros ecos regionais de poderes mais antigos? Se Baal governava a tempestade e Moloque exigia fogo, essas divindades importadas eram fragmentos de um sistema maior? Reflexos da mesma ordem demoníaca usando novas máscaras? Alguns estudiosos, baseando-se tanto na arqueologia quanto em textos apócrifos, acreditam que esses nomes representavam infiltração espiritual, não cultos isolados, mas seduções coordenadas. Poderia ser que o que parecia pluralismo religioso era, na verdade, guerra espiritual fragmentada para evitar a detecção? Nunca lhe contaram isso na escola dominical, não é? Mas o livro dos reis não é apenas um registro histórico, é um aviso. Esses nomes foram registrados não para nos informar, mas para nos assombrar. Por que mais o escritor preservaria uma lista tão obscura, senão para dizer: esses deuses entraram na terra, estejam em guarda. E se a queda de Israel começou com o compromisso, então o exílio se tornou o terreno fértil da confusão espiritual. Você pode sentir isso no texto. O tom muda. Os nomes se acumulam como escombros. A fé do povo se fragmenta. Yahvé é adorado ao lado de Acima. O fogo destinado ao incenso é compartilhado com Adrameleque. Os sacerdotes, diz o texto, eram nomeados dentre eles mesmos. Não mais levitas, não mais consagrados, apenas homens realizando ritos para deuses que mal entendiam. E aqui está a parte que não devíamos ver. Esses deuses nunca foram realmente embora. Seus nomes podem ter desaparecido, seus altares enterrados, mas os padrões permanecem. Vivemos em um mundo que celebra a tolerância religiosa, que dobra toda a crença em um todo palatável. Mas por trás dessa abertura espreita um perigo familiar. Não diversidade, mas diluição. Se você fosse o inimigo, você não se infiltraria por imitação? Você não fragmentaria a verdade, se mascararia em centenas de nomes e espalharia sua influência por cantos esquecidos? Foi o que aconteceu em Samaria. Não um choque de titãs, mas um desvendamento silencioso. E, no entanto, dentro desse desvendamento, os profetas ainda falavam. Oséias chorava, Amós trovoava. Um remanescente se lembrava. E nós, que lemos agora, devemos nos perguntar: reconhecemos os deuses estrangeiros quando eles voltam, vestidos como ideias, como movimentos, como confortos familiares? Ainda os vemos quando não carregam nomes antigos, mas ecam os mesmos apetites por sangue, poder e adoração? Você e eu fomos ensinados a memorizar versículos, mas poucos nos disseram para estudar os nomes buried in 2 Kings 17. Poucos disseram: esses deuses ainda andam. No entanto, aqui estão eles, escondidos nas margens, preservados como fósseis nas camadas do exílio. E se rastrearmos seus ecos, encontramos que todos apontam para algo maior, algo mais antigo, algo ainda por vir. Porque a mais perigosa de todas não era Nergal ou Adrameleque. Ela já estava se erguendo, envolta em incenso, coroada como rainha.
E seu nome em breve seria falado não em sussurros, mas em desafio aberto. Eles declararam seu nome com incenso subindo e mãos levantadas para os céus. A rainha do céu, eles gritaram, não em segredo, mas em desafio aberto ao Deus que os tirou do Egito. Em Jeremias 7 e novamente no capítulo 44, encontramos uma das cenas mais chocantes de toda a Escritura. O povo de Deus não simplesmente se desviando para a idolatria, mas argumentando audaciosamente com seu profeta, defendendo sua adoração a outro. Quando Jeremias adverte que o julgamento está por vir por causa dessa rebelião, o povo responde com clareza arrepiante: não ouviremos, faremos tudo o que dissemos, queimaremos incenso à rainha do céu e derramaremos ofertas de bebida a ela. Eles não estão enganados, estão convencidos. E aqui, à beira do exílio babilônico, testemunhamos um momento que não é sobre confusão ou fraqueza, mas uma lealdade espiritual tão completa que eles rejeitam Yahvé para servir a outro. Quem era essa rainha que podia atrair tanta lealdade? Estudiosos traçam sua linhagem através de Istar, Astarté e Aserá, deusas da fertilidade, guerra e amor, adoradas da Mesopotâmia à Fenícia. Em templos antigos, ela era retratada com asas estendidas, uma coroa com chifres e leões aos seus pés. Seus ritos não eram inocentes. Eles envolviam prostituição sagrada, rituais estáticos e, em algumas regiões, a oferta de crianças. A rainha do céu não era uma figura maternal passiva. Era uma soberana exigindo devoção, e Israel a deu. Figurinos de sua imagem foram desenterrados em Judá. Pequenos ídolos de barro com curvas exageradas, símbolos de poder e sedução. Alguns estudiosos sugerem que estes eram guardados em casas, usados em rituais pessoais, passados de mãe para filha. Se isso é verdade, então a dela não era apenas uma corrupção nacional, mas doméstica, infiltrando os espaços privados da fé. Você pode sentir o peso disso? Não apenas templos, mas cozinhas, não apenas reis, mas mães. E ainda mais perturbador, essa adoração parece ter sobrevivido, apesar dos avisos proféticos. Você e eu poderíamos esperar que quando um profeta como Jeremias fala, o povo trema e se arrependa. Mas em Jeremias 44, eles fazem o oposto. Citam a prosperidade durante o tempo em que serviram a rainha e alegam que seu sofrimento começou somente depois que pararam. Em seus olhos, o favor dela os havia protegido. Eles olharam para Yahvé e viram julgamento. Eles olharam para a rainha e se lembraram da provisão. Que tipo de engano espiritual poderia distorcer a realidade tão profundamente? É aqui que o mistério se aprofunda. A rainha era meramente uma ideia falsa? Um ídolo feito pela imaginação humana? Ou havia algo mais por trás de seu título? Uma entidade com presença, poder e apetite. Deuteronômio 32:17 nos diz que Israel sacrificou a demônios que não eram Deus. E 1 Coríntios 10:20 repete este aviso. Os sacrifícios feitos a esses deuses não foram oferecidos ao nada, eles foram recebidos. Se isso é verdade, então o que Israel enfrentou na Rainha do Céu não era apenas idolatria, mas um trono rival. Uma sedução espiritual mais antiga que o Sinai. Uma mulher coroada reivindicando o céu e voltando os corações do povo de Deus contra ele. Isso não foi contado na escola dominical, tenho certeza. Mas este é um dos mais aterrorizantes no registro bíblico. Não por causa de fogo ou pragas, mas por causa do amor mal direcionado. A rainha não precisava ameaçar. Ela simplesmente ofereceu algo que o povo queria mais do que a verdade. E uma vez que aprovaram, não puderam largar. Por que isso importa agora? Porque alguns acreditam que sua adoração nunca terminou. Que o divino feminino ressurgiu em novas formas, movimentos de deusas, arquétipos de mãe universal, até mesmo veneração mariana em certos cantos. Esta não é uma condenação, apenas uma observação.
de que os corações humanos ainda anseiam por uma figura divina eterna, alguém que conforta sem confrontar, que abençoa sem exigir arrependimento. Poderia esse anseio ser a mesma porta que Israel abriu há muito tempo? E se sim, quem está por trás dela agora? A rainha do céu não foi um erro passageiro. Ela era, em suas mentes, um Deus digna de defesa, e isso deveria nos assustar mais do que qualquer estátua ou sacrifício. Porque se tal lealdade pudesse surgir uma vez entre um povo que conhecia Yahweh, pode surgir novamente. Mas aqui está a esperança. A voz profética não se calou. Embora poucos ouvissem, Jeremias ainda falava. Embora a rainha fosse adorada, Yahweh ainda advertia. E mesmo no exílio, um remanescente se lembrava do verdadeiro Deus. Então, lembremo-nos também. Examinemos nossas próprias devoções. Não apenas o que dizemos, mas o que amamos, o que protegemos, o que nos recusamos a entregar. Porque às vezes os deuses falsos não vêm com chifres ou chamas. Às vezes eles vêm com conforto, tradição e promessas de paz. E esses são os mais perigosos de todos. A vitória do Cordeiro, como esses deuses cairão para sempre. Mas este não foi o confronto final. Nos dias de Paulo e Jesus, os deuses antigos retornaram, usando novos nomes e governando novas cidades. Seus templos eram mais altos, sua adoração mais barulhenta, seu alcance global. No entanto, a guerra não havia terminado. Algo mais antigo se agitava sob o mármore e o incenso. Sigamo-lo até lá, amados. Eles tinham novos nomes agora, mas o poder por trás deles não havia mudado. No Novo Testamento, os deuses falsos não são mais esculpidos em madeira ou sentados em tronos regionais. Eles se adaptaram. Eles eram os rostos do império, da riqueza, da fama e da filosofia. Seus templos se estendiam por todo o Mediterrâneo, cintilando com mármore, ecoando com cântico e incenso. Mas por trás da pedra e do espetáculo, a velha guerra continuava. Os nomes são diferentes: Mamon, Ártemis, Zeus, Hermes. Mas a sedução permanece a mesma. Mamon, o Deus que Jesus nomeia diretamente, não é um mero conceito. Em Mateus 6,24, Cristo fala com clareza inquietante: não podeis servir a Deus e a Mamon. A frase é específica. Ele não diz dinheiro. Ele nomeia Mamon como se estivesse falando de um senhor rival. E aqui somos convidados a uma revelação mais profunda. Mamon é mais do que riqueza. É riqueza personificada. Riqueza como uma força espiritual que exige lealdade, consome a identidade e promete segurança à parte de Deus. Você e eu temos visto este Deus em ação, não em templos, mas em sistemas. Na ilusão de que mais satisfará, que o acúmulo significa liberdade. Mas sempre foi uma mentira. No tempo de Jesus, Mamon já tinha adoradores. Hoje, talvez mais do que nunca, seus templos estão cheios. Então, havia Ártemis dos Efésios. Atos 19 fala de uma revolta tão feroz que uma cidade inteira é jogada no caos pela ameaça a seu culto. Quando Paulo prega o evangelho em Éfeso, ourives, cujo comércio depende da imagem de Ártemis, incitam uma multidão. Por 2 horas, eles gritam: "Grande é Ártemis dos Efésios!" Isso não é uma superstição passageira. É idolatria econômica, fundida com identidade cívica. O templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Colunas imponentes, ídolos de ouro, sacerdotisas e pompa. Não era apenas um centro religioso, era uma potência política e financeira. E quando o evangelho a ameaçou, a cidade se levantou em defesa violenta. O que isso nos diz sobre a profundidade da devoção que os deuses falsos comandam? Até o próprio Paulo é confundido com um deus. Em Atos 14, depois de curar um coxo em Listra, Paulo e Barnabé são aclamados como Hermes e Zeus pelo povo local. Grinaldas são trazidas, animais são preparados para o sacrifício e os apóstolos mal conseguem conter o povo de adorá-los.
Isso não é teatro, é reflexo religioso. O povo do mundo romano vivia em uma cosmologia saturada de deuses. Deuses em cada floresta, rio, estrela e trono. Para eles, o poder divino estava em toda parte, invisivelmente sobreposta à ação humana. Você deve sentir a gravidade deste mundo. Cada império tinha seus deuses. Cada cidade tinha sua divindade padroeira. Cada comércio, cada lar, cada colheita estava interligado com uma presença espiritual. Os deuses falsos haviam se globalizado. E, no entanto, Paulo faz uma afirmação ousada e perigosa em 1 Coríntios 10:20. Ele escreve: "O que os pagãos sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus. Não quero que vocês sejam participantes de demônios." Isso não é metáfora, isso é revelação. Paulo está desmascarando o panteão. Zeus, Ártemis, Hermes, Mamon, quaisquer que sejam seus nomes. A verdade é revelada. Estas não são meras ideias culturais, são poderes espirituais, entidades demoníacas fingindo ser deuses. E, de repente, toda a escritura se foca. De Moloque a Mamon, a linha principal não é mitologia, é guerra. Uma guerra entre Yahweh e os poderes rebeldes que exigem adoração para si mesmos. Você nunca foi feito para ver isso, na íntegra. É por isso que o registro sussurra e insinua, porque tantos desses nomes parecem periféricos no texto. Mas eles nunca foram periféricos no mundo. Por trás de cada ídolo estava um espírito. Por trás de cada sacrifício, uma transação. Os apóstolos sabiam disso. É por isso que o Evangelho é mais do que boas novas, é invasão. Cada vez que Jesus expulsa um demônio, cada vez que Paulo repreende um principado, eles estão derrubando os templos falsos, um de cada vez. E não eram apenas palavras. A igreja primitiva enfrentou perseguição não por causa da bondade, mas por causa da lealdade. Dizer que Jesus é Senhor era dizer que César não é. Era dizer que Ártemis, Mamon, Hermes e todo outro poder devem se curvar. É por isso que eles morreram. Não por crença, mas por desafio. E esse mesmo desafio é nossa herança. Mas devemos nos perguntar, onde vivem esses deuses agora? Ártemis pode não ter mais um templo, mas a adoração à beleza, ao poder e à divindade feminina não permanece? As estátuas de Mamon podem ter desaparecido, mas suas promessas ainda ecoam em conselhos de administração e mercados. Os deuses, cujos nomes podem ter sido Zeus, podem ter caído do Olimpo, mas seu espírito desapareceu dos tronos dos homens? Você sabe a resposta. Eles não precisam mais de mármore, eles falam através de telas, instituições, desejos. E ainda sussurram, assim como fizeram para Israel, para Roma, para Éfeso. Escolha-nos, curve-se a nós, sirva-nos. Mas você e eu não fomos feitos para nos ajoelhar diante de ladrões. O Evangelho não nos salva apenas do pecado, ele nos resgata do poder dos deuses falsos. E a guerra não acabou. Apocalipse nos diz o que acontece a seguir. Os poderes por trás desses nomes não desaparecem silenciosamente. Eles se levantam, eles se enfurecem e são julgados. O que era regional se torna cósmico. Vamos para lá agora, amados. Há um lugar na Escritura onde os deuses falsos caem, não apenas na imaginação de um profeta ou nas reformas de um rei justo, mas em uma visão que fende o próprio céu. E se você seguiu até aqui, se você esteve na fumaça de Inom e viu o fogo cair em Carmelo, então você sabe que este momento tem se construído como um trovão ao longo das eras. Mas o que João realmente viu quando os céus se abriram sobre Pátimos? O que foi selado até o fim, que agora espera pelo ouvinte que ousa olhar? Apocalipse não é apenas um livro de eventos futuros, é um tribunal, um campo de batalha e uma coroação, tudo ao mesmo tempo.
E escondida em seus símbolos estranhos e criaturas aterrorizantes, reside uma verdade que a igreja primitiva conhecia, mas que nunca fomos feitos a herdar. Em Apocalipse 12, uma guerra eclode no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão. E o dragão não é meramente derrotado, ele é lançado para baixo. Mas aqui está o que a maioria ignora. Este dragão não está trabalhando sozinho. Ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Uma frase poética que os antigos judeus entendiam como seres divinos, Elohim caídos. Não são estátuas de barro ou touros de ouro, são tronos antigos derrubados. O Salmo 82 sussurrou pela primeira vez: Deus tomou o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, ele detém o julgamento. Esses deuses, ou Elohim, são autoridades espirituais reais, antes designadas às nações, agora corrompidas. E Deus lhes declara: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como qualquer príncipe. O que significa para um Deus morrer? Apocalipse nos mostra a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. Babilônia caiu, sua música silenciada, seus mercadores chorando sobre suas cinzas, e a grande prostituta que embriagou as nações com o vinho de sua imoralidade é julgada em uma única hora. Estas não são apenas metáforas, são as máscaras que os deuses usavam quando as estátuas saíram de moda. Os deuses da Babilônia não desapareceram. Eles mutaram, de Moloque a Mamon, de Baal a Ártemis. Seus nomes mudaram, mas sua fome perdurou. E aqui, à beira do tempo, João vê seu desmascaramento. O dragão está enfurecido porque seu domínio está terminando. Seu tempo é curto, mas ele ainda engana as nações uma última vez. É aqui que a conspiração se aprofunda. Foi-lhe dito que os deuses eram mitos, que a idolatria era um artefato cultural, que Israel sentiu uma pressão dos pares. Mas e se cada altar fosse um portal, cada estátua uma sala do trono, cada ídolo um acordo espiritual? E se os deuses fossem reais? E a Escritura tem nos dito isso o tempo todo. Você os viu nomeados Baal, Moloque, Dagon, Tamuz. Você os viu seduzir impérios e exigir o sangue de reis e crianças. Mas em Apocalipse, eles enfrentam seu acerto de contas. Bel e Nebo são carregados em animais de carga. Dagon jaz caído diante da arca de Deus. Por Tamuz não se chora mais. Todo Deus que exigia lealdade agora se ajoelha diante de um trono de fogo branco. E ali sentado está o Cordeiro, silencioso, ferido, digno. Ele abre o pergaminho. Ele não se enfurece como Moloque. Ele não troveja como Baal. Ele é gentil e tudo consome. Que tipo de Deus conquista sem uma espada na mão? O tipo que já venceu. Aqui reside a verdadeira reversão. Os deuses se levantaram em rebelião, reivindicando domínio sobre terras e reis. Mas o Cordeiro entrou nos próprios impérios que eles governavam e os desarmou por dentro. Ele caminhou por Roma não como uma divindade rival, mas como um servo. E quando ele morreu, eles pensaram que haviam vencido, mas, na verdade, selaram sua perdição. Pois toda a alma que eles pensaram possuir, ele resgatou. Todo o altar que eles construíram, ele profanou com seu sangue. E quando ele ressuscitou, o relógio começou a rodar. É por isso que eles se enfurecem agora. É por isso que seus sistemas se tornam mais desesperados, mais refinados, mais digitais, mais sutis. Os tronos dos deuses ainda tremelham em conselhos de administração e catedrais, no entretenimento e na ideologia. Mas estão desaparecendo. Você consegue sentir, não consegue? O tremor sob o mármore, o silêncio nos templos.
Os poderes sabem que seu tempo é curto. A Apocalipse os nomeia não para elevar seu terror, mas para anunciar seu fim. Você foi criado com 66 livros, mas seus ancestrais sussurravam sobre mais. Pergaminhos que confirmavam o que Apocalipse grita dos céus. Os deuses foram julgados e seu domínio terminou. Mas eles não partiram silenciosamente. Eles assumiram novos nomes, sistemas de ganância, cultos de personalidade, evangelhos de indulgência. Você os vê, mas os reconhece. Você anda em suas ruas. Você carrega seus dispositivos. Você vive em um mundo projetado por seus rituais. Mas o Apocalipse não deixa margem para neutralidade. Uma guerra foi travada no céu e agora suas sombras se estendem por toda a terra. Você não foi feito para ser neutro. Os deuses estão caindo, seus templos estão queimando, seus nomes estão sendo apagados da pedra e do código. Mas o Cordeiro permanece, e seu nome está acima de todo nome. Este é o mistério final. Eles eram reais, eles eram poderosos, eles eram adorados e foram derrubados. Mas eles não partirão quietamente. Começamos nas sombras iluminadas pelo fogo de Rinom, onde crianças eram entregues a Moloque. Caminhamos por templos de deuses das tempestades, altares de guerra encharcados de sangue e os tronos sedutores do império. Traçamos seus nomes, Baal, Quemós, Dagon, Mamon, Ártemis, até que o véu foi levantado em Apocalipse e vimos o que estava por trás deles. Não ídolos vazios, mas tronos caídos. Não mito, mas rebelião. E agora a pergunta permanece: eles eram apenas frutos de um mundo primitivo? Ou eram seres reais? Poderes antigos, parasitas espirituais que exigiam devoção, corrompiam reinos e guerreavam contra o único Deus verdadeiro. A Escritura sussurra a resposta. Salmo 82, Deuteronômio 32, Apocalipse 12. Eles estavam lá. Eles caíram e ainda perduram, mas não reinam. Seus nomes estão desaparecendo, seus templos desmoronam, o Cordeiro triunfou. E isso muda tudo, porque se os deuses eram reais e, no entanto, eles se curvaram diante de Cristo, então nenhuma escuridão que você enfrenta é mais forte do que aquele que caminha com você agora. Então, pergunte a si mesmo, onde estão os altares deles em sua vida? A que nomes você se curvou sem sequer saber? Você não tem que ficar sob a sombra deles, não mais. O Deus verdadeiro ainda chama, ainda conquista, ainda salva. E quando ele vier novamente, todo Deus falso cairá. Não com um grito, mas com silêncio. E o Cordeiro será tudo o que resta. Que comece agora em você. A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas.